Olá, meus alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de contabilidade estrutural. Hoje nós falaremos sobre DMPL, né? DMPL é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, né? A demonstração das mutações do patrimônio líquido é um relatório contábil que visa evidenciar as variações ocorridas em todas as contas que compõem o PL, o patrimônio líquido. Diferentemente da DLPA, que ela demonstra somente as mutações ocorridas dentro do resultado da reserva de lucros ou prejuízos acumulados, aqui da DMPL não. Aqui na DMPL, a gente vai evidenciar todas as variações ocorridas dentro do patrimônio líquido como um todo, né? A Lei 6.404 de 76, que é a lei das SAs, estabelece que a companhia, ao elaborar a DMPL, está dispensada da elaboração da DLPA. Senhores, atenção! Se o profissional contábil, a empresa, elaborar a DMPL, conforme a Lei 6.404 de 76, a mesma empresa estará dispensada da elaboração da DLPA. Por quê? Porque uma vez a DMPL elaborada, a DLPA está inclusa dentro da DMPL. Como assim? Eu não disse que a DMPL ela vai evidenciar as variações ocorridas dentro do PL como um todo? Então, a conta de resultado, reserva de lucros ou prejuízos acumulados está dentro do PL. Então, consequentemente, ela estará composta dentro da DMPL. Então, regra geral, hoje, as empresas de geral publicam DMPL, ok? E esquece DLPA, porque a DLPA está dentro da DMPL, tá bom? Então, vamos lá. Dando sequência aqui, aqui eu apresento para vocês a estrutura da DMPL. Como que é a estrutura da DMPL? Eu tenho aqui a primeira coluna, que eu vou colocar a situação, o que ocorreu, qual que é a mutação que ocorreu dentro do PL, dentro do patrimônio líquido. Foi integralização de capital, foi reserva de lucros, foi destinação de reserva, foi resultado do exercício, o que ocorreu naquele período. E aqui eu tenho cada conta do PL, cada grupo de conta do meu patrimônio líquido, eu tenho que ter uma coluna, porque eu vou movimentar, ok? Eu vou movimentar as minhas mutações ocorridas, linkando com a respectiva coluna, com a respectiva conta do PL. Então, regra geral, todo PL deverá ser demonstrado por coluna. Então, por exemplo, aqui, ó, essa empresa, quais são as possibilidades, né? Claro que tem empresas que têm muito mais contas dentro do PL. Mas vamos lá, as principais contas do PL: capital social, uma coluna; reserva legal, uma coluna; reserva estatutária, uma coluna; reserva para contingência, uma coluna; reserva orçamentária, mais uma coluna; reserva de lucros a realizar, uma outra coluna, e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá. Mas, senhores e senhoras, é impossível eu explicar para vocês, ok? A mutação do PL sem relembrá-los o que é reserva, né? O que é reserva? De que forma essas reservas são formadas? De que forma o lucro da empresa é distribuído? Então vamos lá. Reserva de lucros são aquelas extraídas do lucro líquido do exercício apurado pelas empresas, né? Pela lei das SAs, classificam-se como reserva de lucros: reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingência, reserva de lucros a realizar e reserva de lucros para expansão ou reserva orçamentária. A primeira delas é a reserva legal. Essa reserva a gente chama de reserva obrigatória, ok? De acordo com a lei das SAs, toda empresa, ok, que é obrigada
a destinar reserva, deverá constituir, mediante destinação, 5% do seu lucro líquido do exercício antes de qualquer outra destinação. Então, essa vai ter que ser a primeira. Então, obrigatoriamente, 5% do lucro do exercício da denominada empresa deverá ser destinado à reserva legal. Esta reserva será constituída obrigatoriamente pela companhia até que seu valor atinja 20% do capital social. Como assim? Suponha que o capital social da empresa, ok? Vamos lá. Suponha que o capital social da empresa seja 100 mil reais, certo? Suponha que o capital social da empresa seja 100 mil reais, né? O lucro do exercício da empresa que ela apurou lá no ARI, né, lá na DRE, foi, né, digamos que foi 10 mil reais, o lucro da empresa. 10 mil reais. Vamos supor que é o primeiro ano dessa empresa, né? Primeiro ano. Então, qual que vai ser a reserva legal? Vezes 5%, né? 5% de 10 mil reais vai dar igual, ok? 5% de 10 mil reais igual a 500 reais, certo? Então, no primeiro ano, a reserva legal vai ser 500 reais. Vamos lá. No segundo ano, vamos supor que a empresa teve, bombou, entendeu? E o lucro dela foi 100 mil reais. Saltou de 10 mil para 100 mil reais no segundo ano. Então, vamos fazer o cálculo da reserva legal? Quanto que é 5% de 100 mil reais? 5% de 100 mil reais vai ser 10 mil reais, ok? Aí a pergunta que fica: poderei integralizar 10 mil reais na reserva legal no segundo ano? Poderei, se não ultrapassar 20% do capital social. Qual que é o capital social da empresa? 100 mil. 20% de 100 mil vai dar 20 mil reais. Então, logo, pessoal, logo, o limite do capital social vai ser 20 mil reais. Então, a reserva legal, ela é obrigatória 5% até atingir o limite do capital social de 20%. Se no primeiro ano, ok, foi 500 reais, e no segundo ano 10 mil, 10.500 que vai dar a minha reserva legal acumulada. Então, eu não atingi 20 mil. Agora, a partir do momento, lá para o quarto, quinto ano, que eu chegar nos 20 mil, eu não poderei mais, ok, constituir reserva legal. Eu só vou poder continuar constituindo reserva legal se eu integralizar mais valor no meu capital social. Consequentemente, vai aumentar o meu capital social e vai aumentar também o meu limite. Ok, senhores? Dando sequência. A próxima é a reserva estatutária. São constituídas por determinação do estatuto da companhia, como destinação de uma parcela de lucros de exercícios, os quais fixam seus limites e suas destinações e não podem restringir o pagamento do dividendo obrigatório. Então, essas reservas, elas são livres. A empresa vai criar lá no seu estatuto, né? Ou contrato, enfim, se for uma cotista que destina lucros, né? Ela vai criar lá o que ela vai fazer com com seu lucro. Qual a finalidade dessa reserva estatutária? Reservas para contingências, de acordo com o artigo 195 da Lei 6.404 de 76, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar um exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado. Então, é uma contingência, algo que que é provável, né, que ocorra. E reserva de lucros para expansão é para atender a projetos de investimentos e expansão. A companhia poderá reter parte dos lucros do exercício
Essa retenção deverá ser justificada com o respectivo orçamento de capital aprovado pela Assembleia Geral. E reserva de lucros a realizar, ok? É quando no exercício em que o montante do dividendo obrigatório calculado nos termos dos estatutos do artigo 202 da Lei das SAs ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício. Então, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Então, toda vez que ultrapassa o limite proposto para eu distribuir para os sócios, eu destino esse excesso à reserva de lucros a realizar, ok? E, por fim, dividendos dessa distribuição. Porque a Lei 6.404/76, a Lei das SAs, ela diz que ela obriga as empresas a destinar os seus lucros, né? E o restante que sobra, que eu não vou reservar, eu tenho que obrigatoriamente a distribuir para os meus sócios. Então, a distribuição de lucros do exercício, ela é feita após a destinação para reservas de lucros. Portanto, a destinação do resultado deverá ser contabilizada, ok? Na data do balanço, no pressuposto de sua aprovação pela Assembleia. Senhores, agora a questão, como calcular e contabilizar a distribuição de lucros, né? Como que eu faço para calcular a distribuição de lucros? Eu vou começar primeiro pela destinação. Vamos supor que uma determinada empresa apurou um lucro de 12 mil reais. Eu vou começar pela reserva legal. Então, 12 mil vezes 5, 600 reais. Então, como que é a contabilização? Eu vou debitar o lucro líquido do exercício. Por que debitar? Lucro líquido do exercício, que é aquele valor que se apurou lá no ARE, ok? Lá no ARE, é um resultado credor. Então, se eu quero diminuir esse lucro líquido e destinar para a reserva, eu vou debitar. Se tem natureza credora, para eu diminuir, eu debito. Então, debito o lucro líquido do exercício e credito reserva legal, que é uma conta do PL. Tá bom? Dando sequência aqui, ó, veja a razonete. Vamos supor que lá o meu lucro líquido que eu apurei no meu ARE, ok? Lembrando que lucro líquido também tem uma natureza transitória. Por que tem natureza transitória? Porque ele tem que zerar. Eu tenho que destinar e distribuir 100% do meu lucro, tá bom? Porque a lei não permite que eu tenha esse saldo no meu balanço patrimonial. Então, vamos lá. Então, 5% é reserva legal. Creditei reserva legal, que é uma conta do PL, e debitei lucro líquido. Então, veja bem. Dando sequência. A segunda reserva estatutária. A reserva estatutária, ela deverá ser feita com o lucro líquido após a dedução da reserva legal. Como assim, professor? Qual que é o meu novo lucro líquido após a destinação da reserva legal? 11.400. Então, vamos suponha que a minha reserva legal, ok, seja 2%, perdão, suponha que a minha reserva estatutária, ok, seja 2% do atual lucro líquido após a destinação da reserva legal. Então, eu vou pegar 11.400, né, vezes 2%. Quanto que dá? 228. Então, vamos lá. Beleza. Qual que é a contabilização? Debitar lucro líquido do exercício 228, creditar a reserva estatutária do PL. Como que fica no razonete? Vamos lá. 12 mil menos 600 menos 228, né? Então, vai ficar reserva estatutária 228, ó, segundo o lançamento, né? Beleza, vamos agora para a terceira reserva orçamentária. Então, eu vou pegar também o lucro líquido após a dedução da reserva legal, que é 11.400, né? Então, 3%, suponha que seja 3%, 342. Debitar 342 lucro líquido do exercício, creditar reserva orçamentária 342. Veja que a base de cálculo das próximas destinações após a reserva legal sempre vai ser o lucro líquido após a dedução da reserva legal. Não vai ser os 12 mil, mas vai ser 11.400, ok? Então, como que ficou? 342. Reserva para contingência. Vamos supor que seja 3% também.
342. Lembrando que a reserva legal é sempre obrigatório 5%. As outras reservas é estipulado como política interna da empresa. Então, reserva para contingência. Beleza. E o restante? Sobrou 10.488, ó. E aí, eu posso deixar em lucro líquido? Não, não pode, porque é uma conta de natureza transitória, conforme a lei 6.404, ok? O lucro tem que ser 100% destinado e o restante distribuído. Então, o que eu vou fazer? Agora sim eu tenho o valor que eu posso distribuir, a distribuição legal, que é o dividendos. Então, o valor final do lucro líquido do exercício após dedução de todas as reservas de lucros poderá ser distribuído. Então, eu debito o lucro líquido de exercício e vou creditar uma conta do passivo, que é uma obrigação, dividendos a distribuir, passivo circulante, né? Dividendos a distribuir. Então, agora o meu lucro zerou. Agora está correto. A conta tem natureza transitória. Senhores, agora, vamos lá. Suponha que essas informações que nós trabalhamos aqui, seja da empresa Alfa Limitada e seja o primeiro ano que ela está atuando no mercado. O capital social dela é 10 mil reais, ok? E nós tivemos 12 mil de lucro, foi destinado 600 para reserva legal, foi destinado 228 para reserva estatutária, foi destinado 342 para reserva orçamentária, mais 342 para contingência, ok? Foi distribuído 10.488. Então tem que ter sobrado zero lá na reserva, na lucros líquido do exercício, né? Então, como que eu vou demonstrar isso lá na DMPL? Nós vimos em outra aula que a DLPA, o objetivo dela é demonstrar somente essa apuração, lucro líquido do exercício, né? Agora, a DMPL, eu vou demonstrar 100% do patrimônio líquido, inclusive o capital social, tá bom? Então vamos lá. Aplicando a estrutura da DMPL, nós teremos essa DMPL. Como assim? Vamos lá. Qual que é o resultado de X00, né? Porque nós não é o primeiro ano da companhia. O resultado do exercício foi um lucro acumulado de 12 mil reais. Ou você pode colocar aqui também lucro líquido do exercício. Não tem problema, tá bom? Então tá. Constituição do capital social. Na conta de capital social, lembrando que isso aqui tem natureza transitória, tá? Lucros acumulado. Então tá. Eu disse que na DMPL, cada conta do patrimônio líquido terá uma coluna. Então, capital social, constituição do capital social, 10 mil reais. Né? Tá aqui. Total, 10 mil reais. Resultado do exercício, 12 mil reais. 12 mil reais, né? Tá aqui. Agora eu vou começar as destinações. Destinação reserva legal. Eu vou criar uma conta de reserva legal, conforme nós vimos aqui na nossa razonete, que é uma conta do PL. Cada conta do PL vai ter que estar evidenciada lá na estrutura da DMPL. 600 reais, tá aqui. Destinação de reserva estatutária, tá aqui. Destinação de reserva de contingência, tá aqui. Reserva orçamentária, tá aqui. Beleza. E por que, professor, que aqui está zerando todas essas destinações? Porque eu tenho que zerar, porque eu estou tirando do meu lucro. E dividendos a distribuir, tá aqui. O que vai acontecer com a minha conta de lucros acumulados? Tem que zerar, porque é uma natureza transitória. Então, qual que é o total do meu patrimônio líquido? Por quê? Porque a DMPL é a demonstração de mutação do PL. O total do meu PL, veja bem, eu integralizei um capital social de 10 mil, tive um lucro de 12 mil, ok? E distribuí 10.488. Qual que é o total do meu PL no final de X1? 11.512. De que forma que esse 11.512 vai estar classificado lá no meu balanço patrimonial, no meu PL? Vai estar lá, capital social, tá aqui eu vou colocar só conta sintética. Capital social do 10 mil reais.
Reservas, reserva legal, perdão, só conta analítica, tá? Falei sintética. Reserva legal vai estar assim lá no meu balanço patrimonial. Reserva legal, quanto que deu de 600? Então, cada coluna representa uma conta. Reserva estatutária, 228. Contingência, 342. Orçamentária, 342. Qual que é o total do meu PL? 11.512. E essa é a estrutura da DMPL, que tem por finalidade justificar a mutação ocorrida no patrimônio líquido. Porque quando eu olho lá no balanço patrimonial, eu só enxergo o saldo, então eu não consigo identificar de que forma que aquele saldo final foi composto. Senhores, então encerramos agora a nossa aula de demonstração, ok, de mutação do patrimônio líquido.